pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente aqui vai trabalhar mais uma aula do programa de monitoria de estatística da Universidade Geraldo de Biase. Eu sou o Christian, aqui na frente ficam os meus contatos, tá? Quaisquer dúvidas, só vir falar comigo que eu vou tentar fazer o possível para te ajudar. Sobre os nossos conteúdos, a gente vai trabalhar as medidas de tendência central. Vamos trabalhar também moda e média. As outras medidas a gente vai observar na próxima aula e indo assim de pouquinho em pouquinho para não sobrecarregar a cabeça de vocês e vocês tentarem pegar a essência do que é essas medidas de tendência central. Mas então, o que seriam essas medidas de tendência central? Essas medidas são de posição, que tendem a se agrupar em torno dos valores centrais de uma distribuição, e com isso vai ter a capacidade de representar essa distribuição como um todo. E as mais utilizadas são a média aritmética, mediana, moda. A gente vai observar que dentro da média aritmética, mediana, moda e tal, a gente vai ter submedidas, medidas um pouquinho diferenciadas. Essas a gente não vai trabalhar muito afinco, porque elas não são muito cobradas. A gente vai estudar as que mais são cobradas de fato de nós, que é a versão mais simples da média aritmética, da mediana e da moda. Tudo bem? Vamos então começar com a moda. A moda, representada aí pela letra MO, é o valor que ocorre com mais frequência na distribuição. Isso é o valor que mais se repete. Então, a gente, para lembrar e deixar bem claro isso na cabeça da gente, moda, no nosso senso comum, o que é moda? Moda é aquilo que está se sobressaindo, é aquilo que é tendência, né? Tendência de roupa, tendência de acessório, tendência de música, é aquilo que está ali chamando atenção. E dentro dos números, moda é aquela também que vai chamar mais atenção. Traduzindo isso para miúdos, a moda é aquele valor que vai ter maior frequência. A gente vai olhar lá na nossa tabelinha, o número que está acompanhado ali de maior frequência é a moda, porque ele está chamando mais atenção, né? Ele está se repetindo mais vezes. Então, ele que está criando a tendência daquela tabela ali. Então, ele é a moda. Quando há dois valores que se repetem na mesma quantidade, chamamos a série de bimodal. Analogamente, para trimodal e polimodal. O que seria isso? Às vezes você vai olhar uma tabela e o número que tem lá a maior frequência. Por exemplo, a maior frequência da tabela é 5. Só que ela não está sozinha. O número de baixo também a frequência é 5. Então eu tenho duas modas iguais, não é? Quando tem duas modas iguais, a gente chama de bimodal. Assim sucessivamente. Se tiverem três modas, trimodais. Se tiverem mais de três modas, polimodais, ok? Mas se não tiver um número maior ali de frequência, todas as frequências são iguais, sabe? Não tem um número se sobressaindo. Então a gente chama esses valores, essa tabela, de amodal. Lembrando que o prefixo a é de negação. Então, amodal sem moda, ok? Aqui então, pessoal, a gente pode observar comportamentos de moda. Aqui nesse primeiro exemplo, né? 2, 5, 5, isso aqui são as frequências, ó. 2, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 10, 10. A gente tem uma série bimodal, porque temos duas modas. Tanto a primeira moda, que é de 5, ó, 1, 2, 3, se repete 3 vezes. E aqui, ó, a moda 2, que é representada pelo número 9, ó, 1, 2, 3, também se repete aqui 3 vezes. As outras não, as outras são números inferiores de frequência. Então, a gente tem aqui duas séries que se despontam, né, que estão em destaque. Logo, uma série bimodal, bi de 2. Aqui embaixo nós temos uma série trimodal, tri de 3. A gente pode observar, a primeira moda é o número 4. 4, 4, 4, se repetiu 3 vezes. O 5 se repetiu uma vez só. O 6 também, uma vez só. O 7, 1, 2, 3. Então, o 7 se repetiu 3 vezes, igual ao número 4. O 8 se repetiu uma vez só e o 9, 1, 2, 3.
O 9 também se repetiu 3 vezes. Então, nós temos o 4, o 7 e o 9 se repetindo 3 vezes, como maior frequência. Então, uma série trimodal. Aqui embaixo, nós não temos moda, é uma série amodal. Por quê? 2, 2, 5, 5, 9, 9, 12, 12. Não tem nenhum número aqui que esteja com mais frequência do que o outro. Então, a gente aqui fala que é uma série amodal. Ah, Christian, por que aqui, 1, 2, 3, 4? Tem 4 números repetindo iguais aqui. Por que aqui não é uma série tão polimodal? Porque a gente não tem nenhum número inferior aqui. Se eu tivesse, por exemplo, só 1, 2, fosse aqui, 2, 5, 5, 9, 9, 12, 12, aí seria uma trimodal, porque a gente tem um parâmetro de comparação de uma inferior para uma superior. Mas aqui todas são iguais. Não temos um com mais nem um com menos, então não tem moda. Tudo bem? Nesse caso aqui da tabela em classe, sabemos que a moda está entre o limite inferior e o superior de uma classe, mas não há como saber o seu valor exato. É possível encontrar sua aproximação por meio de vários procedimentos. E um desses procedimentos é fazer aqui essa formulazinha de moda bruta. Será o ponto médio da classe de maior frequência, né, que a gente pode ver. Moda bruta é igual a 30 mais 40. Por que 30 mais 40? Porque eu peguei aqui o número do meio, desse número do meio aqui, 30 mais 40, dividido por 2 é igual a 35. Então, a gente sabe que a nossa moda bruta é igual a 35. Logo, a maioria dos alunos tiraram 35 pontos. Porque é por meio desse meio aqui, que a gente não tem as frequências, a gente observa aqui, né? Então, por meio dessa continha aqui, a gente tem como ter um parâmetro de noção de qual que seria a maioria, né? O número que mais está se destacando. Então, por meio desse cálculo de moda bruta, a gente tem essa noção. Moda bruta é igual, vai pegar a classe do meio, somar 30 mais 40, dividir por 2, e a gente vai ter ideia aí do resultado, que é moda bruta igual a 35. Já no caso da tabela em classes, sabemos que a moda está entre o limite inferior e superior de uma classe, mas não há como saber o seu valor exato. É possível encontrar sua aproximação por meio de vários procedimentos. Um desses procedimentos chama moda de King, que leva em conta a influência das classes adjacentes, ou seja, as que estão ali ao lado, a classe modal, deslocando a moda em direção àquelas. Aqui, nesse primeiro trecho aqui, está a fórmula da moda de King. Aqui é a resolução baseada aqui nessa tabela, ok? Então vamos lá. Moda de King é igual a limite inferior, isso vocês sabem, né? Limite inferior da classe. Qual classe? A central, gente. Sempre quando é moda a gente trabalha com a classe central, que seria 30, mais da fórmula, colchetes. Esse Czinho aqui é a mesma coisa que amplitude da classe, tá? Que é representado pela letra H minúsculo. Então, qual seria a amplitude dessa classe aqui? Vamos lá, 30 para chegar a 40, 10. Então, a minha amplitude é 10. Aí a gente abre parênteses da fórmula F posterior. A gente observa aqui, a gente está aqui, né? F posterior é a frequência depois, que vem depois. Qual a frequência que vem depois? 60. 60, coloquei aqui, sobre, aqui está F anterior mais F posterior. F anterior é qual? A frequência que vem antes, que é 50, mais da fórmula a frequência que vem depois, que seria 60. 50 mais 60. Fecho, repito a fórmula, né, de fechar e tal, e dou igual. Aí você vai fazer essa conta aqui, lembrando que a ordem de se fazer uma conta dessas é sempre parênteses, depois a gente vai fazer os colchetes para depois para o que está fora. Então, aqui nesse caso, a gente faria essa soma primeiro, faria essa divisão, depois a gente faz essa multiplicação com o resultado dessa divisão aqui. Aí sim, depois você vai somar com o que está de fora, mas só depois, ok? Aí esse resultado vai dar 35,45. Quando a gente for lá para a nossa aula lá no Zoom, a gente vai passar de novo por isso daqui, dar outros exemplos, mas é bem simples de fazer. Se você não entendeu o moda de King, dá uma pausa, volta o vídeo um pouquinho,
Escuta eu falando de novo, porque é bem simples de fazer, tudo bem? Aqui nesse slide, a gente tem, novamente, falando esse textinho no começo, que é o mesmo dos slides anteriores, eu só vou repetir mesmo para fixar, que é no caso da tabela em classes, sabemos que a moda está entre o limite inferior e superior de uma classe, mas não há como saber o seu valor exato. É possível encontrar sua aproximação por meio de vários procedimentos. E a gente já viu dentre esses procedimentos a moda bruta, moda de King, moda de Kzuber, não sei pronunciar bem, desculpa. Mas essa última, né, a moda de Kzuber, leva em conta não somente a influência das classes adjacentes à modal, mas também a própria frequência modal. E aqui está, nessa primeira parte aqui, a fórmula, né, da moda de Kzuber, e a segunda parte aqui nós temos a resolução dessa fórmula baseado nessa tabela aqui. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou selecionar aqui, é essa parte aqui, ó. A gente tem que ficar atento, porque é a do meio, logo a gente está trabalhando com ela, né? Então, tudo vai se basear em torno dela. Então, deixei ela marcadinha aqui para facilitar a gente. Dentro dessa fórmula está falando que a moda de Kzuber é igual ao limite inferior. Qual que é o limite inferior dessa classe aqui? 30, né? Então, coloquei aqui 30 mais. Aí, repetir o colchete da fórmula, tal. Aqui esse C é a amplitude, é a mesma coisa que amplitude. Qual que seria a amplitude de 30 para 40? É 10, não é? Coloquei o 10 aqui. Aí eu vou repetir o restante da fórmula. Coloco vezes, abro parênteses. Aí aqui tem F da moda atual, que é o 70. Coloquei o 70 aqui. Menos a frequência anterior, que é o antes dele. Qual que é o antes dele? O 50. Então, coloquei aqui o 50. Isso sobre 2 vezes a frequência atual, que seria o 70, 2 vezes 70, fecho, menos, abro, F anterior, que é a frequência anterior, que seria o 50, 50, tá aqui, mais, da fórmula, e a frequência posterior, que é o 60. Posterior é o que, gente? É o que a gente está trabalhando aqui, ó, nessa classe aqui. Então, sempre quando falo anterior, posterior, é sobre ela que a gente tem que ver, baseado nela, ok? A gente vai fechar conforme a fórmula e a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai fazer essa conta de menos para dar 20, 2 vezes 70, que vai dar 140, menos 50 mais 60, dá 110. E a gente vai fazer essas continhas aqui. Depois que a gente tiver, a gente vai fazer, no caso aqui, 20 menos o resultado daqui de baixo. Aí depois desse resultado a gente vai multiplicar por 10. Depois que acabar, vai somar com 30. E o final vai dar 36,67. Ok? Novamente eu falo. Se não entendeu, dá uma pausinha no vídeo, volta no que eu expliquei anteriormente, que não é difícil, passa de novo. Só para reforçar, eu vou também explicar mais sobre isso daqui lá na aula, tá? Do Zoom. Já sobre a média, que é representado pela letra X ou pelo símbolo do micro, né? Que eu não me lembro o nome dessa letra grega aí, mas ela é o símbolo do micro também, que a gente pode falar sobre a média. Que a média de uma distribuição pode ser amostral ou populacional. Quando a gente trabalha por amostra, o símbolo é esse aqui, o xizinho com um tracinho em cima. E quando a gente trabalha com populacional, o símbolo é essa letrinha grega, ok? Em ambos os casos, pode ser média aritmética, que é mais simples de calcular e é mais usada, que normalmente a gente também faz aí direto na nossa casa, na nossa vida. A média ponderada, quando existe e quando são atribuídos pesos para cada valor ali da média, que é muito usado isso daqui, é para calcular o coeficiente de rendimento, que é o famoso CR da faculdade. Média geométrica, que é o uso mais comum em progressões e variações percentuais em sequência. Quem lembra aí do PA e do PG, né, lá do ensino médio? Aqui a gente usa bastante. Média harmônica, uso mais comum em velocidade, tempo, resistores de circuitos elétricos e outras grandezas inversamente proporcionais. Esses últimos aqui
a gente vai só falar mesmo, porque não usamos, vou ser sincero, não usamos isso daqui, principalmente em psicologia, né? Mas eu vou passar a fórmula, mostrar a fórmula para vocês, só para vocês saberem como que é. Esses dois aqui são mais voltados para quem estuda realmente matemática, física e tal. O nosso foco principal vai ser, perdão, serão essas duas aqui. Sobre a média aritmética, se os dados estiverem whole, basta somar todos e dividir pelo total da amostra, né? Bem simples. Se os dados estiverem agrupados, o somatório será o produto de cada variável pela respectiva frequência. Trata-se de uma média aritmética ponderada. E aqui estão as fórmulas respectivas de cada um. Vamos destrinchar isso? Bom, nesse caso aqui temos um rol e de notas de matemática de uma determinada turma. Nós temos aqui 42 elementos, se vocês forem somar aqui, ó, temos 42 notas, né? E para fazer a média é bem simples, eu vou pegar lá o xzinho com traço em cima, que significa média, igual. Aí eu vou ter que somar tudo, 20 mais 30 mais 37 mais 53 mais 87 mais 73, enfim, até o final, até o 45 aqui. A gente vai pegar, vai somar tudo isso, e isso tudo sobre o total de elementos que temos aqui nesse rol. Temos 42 notas aqui, então isso tudo sobre 42. Aí vai dar igual 2.402 sobre 42. O total disso, 57. Então, a média dessa turma aqui foi de 57 pontos. Não foi uma média bem média mesmo, né? Não foi uma média nem boa nem ruim, foi bem média. Nesse caso aqui, a nossa média já está dentro de uma tabelinha. Não temos só a nota jogada aqui, não é? A nota colocada aqui igual lá no roll. Aqui as notas têm uma frequência, então temos a quantidade de vezes que alunos tiraram, quantos alunos tiraram aquela determinada nota, né? Então, nesse caso aqui, nota 0, 2 alunos tiraram. Se eu for colocar só o 0, eu vou estar ignorando um aluno, porque 2 tiraram 0, não foi um só. Então, eu tenho que dar importância para essa frequência aqui. Então, a minha média vai ser, abro parênteses, a nota do aluno vezes a quantidade de aluno, fecho parênteses, mais, aí eu vou para a nota de baixo, abro parênteses, a nota do aluno vezes a quantidade de alunos que tiraram aquela nota ali, fecho o parênteses e vou somando assim sucessivamente até chegar aqui no fim. Então, na média aritmética dentro de uma tabelinha, a gente vai se atentar a isso, que é o elemento vezes a frequência mais elemento vezes frequência. Mas eu não devo colocar isso tudo aberto, tá, gente? Eu falo isso como uma dica para vocês. Vão colocando cada um deles entre parênteses, porque fica muito mais fácil na hora de resolver. Não fica aquela tumultuada de número jogado. Você pode se embananar, se embolar. Muito mais fácil. Então, coloca entre parênteses, vão fazendo bonitinho e tal. No fim, o resultado dá o mesmo, 2.402 sobre 42, e isso vai dar 57. Só lembrando, todo número multiplicado por zero é zero, tá? Não esqueçam disso. 0 vezes 2 não é 2. 0 vezes 2 é 0. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Beleza? Nos dados em uma classe, usa-se o ponto médio de cada classe como variável, na média aritmética, né? Quando temos, no caso aqui, o ponto médio, a gente vai trabalhar com esse ponto médio. Nesse caso aqui, seria o ponto médio aqui, 7,5 vezes 3 da frequência. Aí, normalmente, até esses dados aqui, quando vai aparecer em forma aqui de ponto médio para média, a gente observa que o gráfico está em classes, não está em números absolutos, né? Então, normalmente vai ter o ponto médio aqui para você trabalhar. E é exatamente a mesma coisa do exemplo anterior, só que de vez você pegar o número absoluto daqui, dos elementos daqui, a gente vai pegar o ponto médio. Ponto médio vezes frequência, mais ponto médio vezes frequência, em todos esses aqui, até chegar no finalzinho. Isso tudo dividido para 42.
Aí vocês vão ter o resultado 2.373,8 sobre 42. Isso dá 56,5. Ah, mas não deu 57 igual os outros. Vocês se lembram que a gente falou isso lá no começo das nossas aulas, que quanto mais a gente vai manipulando, mexendo na nossa tabela, é mais distante, aspas, no distante, a gente vai ficando do resultado real da situação. Por isso que a gente, depois que a gente trabalhar com esses elementos aí de média, moda e tal, a gente vai trabalhar com medidas tipo desvio padrão, que vai calcular justamente o quanto que aquele elemento, que aquela situação, que aquela manipulação que você fez se distanciou da realidade. Se lembra quando o político lá, ou então o jornal fala pesquisa eleitoral, os números lá, fulano está ganhando com 56%, com 2 percentuais para mais ou para menos? Isso é porque é uma tabela estatística que foi mexida por humanos, né? Então esse número foi se distanciando do valor real. Então tem aquela margem de erro ali, que seria o nome correto é desvio padrão, para poder falar, olha, teve uma manipulação aí e a manipulação foi até esse número aqui, não passou disso, entendeu? Então a gente trabalha muito com essa consciência e esse pensamento. Aqui a gente está trabalhando com ponto médio, a gente não está trabalhando com um número absoluto, né? Então ponto médio já é uma manipulação do número. Então a gente nunca vai chegar 100% certinho em cima de uma manipulação. E quando eu falo manipulação não é uma coisa ruim não, tá gente? Manipulação significa troca a palavra manipulação por coisa que a gente mexeu, por dados que a gente mexeu, ok? Sobre a média geométrica, é a raiz enésima do produto de todos os elementos de uma série. Simples. Raiz enésima, então raiz sobre enésima, de total de elementos, de todos os elementos. Eu vou pegar todos os elementos, multiplicar eles todos. Por exemplo, 12 vezes 5 vezes 7 vezes 9, tudo. Coloco tudo aqui multiplicado. Eu vou pegar isso tudo, vou fazer uma raiz enésima, de total de elementos. Então, por exemplo, minha tabela lá tem sei lá, 6 elementos. Então, no N aqui vai ser o 6, tá? E dentro daqui, dessa raiz, vai ser os elementos que estão lá, um multiplicando o outro. Então, coloquei os elementos lá, um multiplicando o outro, sobre a raiz de 6, nesse caso que eu falei, tá? E quando está agrupado, a gente, ou seja, em classes, né? É a mesma coisa. Você vai pegar os elementos e vai colocar o elemento com a frequência dele aqui, elevado à frequência, vezes elemento elevado à frequência, vezes elemento elevado à frequência. Isso tudo na raiz de total de classes que eu vou ter lá. Tenho 9 classes, por exemplo, coloquei aqui no lugar do N o número 9. É bem simples de fazer também. Nesse caso aqui, média harmônica é aquilo que eu falei para vocês. A gente não estuda muito em estatística voltada para a psicologia, é algo que se estuda mais em quem é mais voltado lá em estatística mesmo, curso de estatística, em matemática, física, que estuda mais esse caso aqui. Mas só para não passar em branco eu ia apresentar a vocês, média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. Então a primeira fórmula seria essa daqui, né? Só que essa fórmula aqui foi simplificada e surgiu essa segunda fórmula aqui, que é mais simples, sendo n, como vocês sabem, o total de elementos sobre o inverso dos elementos lá. Então, 1 sobre x, que seria o elemento primeiro, mais 1 sobre ali o segundo elemento, mais assim até o final. Não é tão difícil quanto parece olhando assim, mas a gente não tem muito foco nesse tipo de média, ok? Aqui, nesse caso, é para quando existe agrupamento, ou seja, classes, na tabela de classes. Essa fórmula aqui não é difícil, eu sei que assusta olhando assim, mas ela não é difícil de fazer, mas reafirmo que não é o nosso foco atual no curso. Acredito que caso você faça lá psicometria, alguma especialização em estatística, em testes psicológicos, possa até ser que vocês utilizem, mas no momento não é o nosso foco, ok? Mas, explicando para não passar em branco, N seria o total de elementos
igual ao somatório das frequências, conforme a gente observa aqui. Isso sobre frequência sobre elemento, mais frequência da segunda classe sobre elemento da segunda classe, e assim adiante até o final. E a gente vai fazer então essa conta aí de divisão. Reafirmo, não é algo que a gente vai focar tanto, mas se vocês tiverem uma curiosidade para fazer, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso lá na nossa aula do Zoom. Tudo bem? Então, gente, se somarmos ou subtrairmos uma constante de todos os valores de uma série, a média fica aumentada ou diminuída dessa constante. Por exemplo, y igual a x mais ou menos c, que seria y igual x mais ou menos c. Multiplicando-se ou dividindo-se todos os valores de uma série por uma constante, a média fica multiplicada ou dividida por essa constante. Logo, y de i igual a x de i vezes c, que c seria igual a h minúsculo, tá? Logo, y é igual a média vezes a amplitude, ou y de i é igual a média sobre amplitude, sendo y igual a média sobre c. Então, quando a gente fala aqui de valores de série, a gente pode resumir a isso daqui ou isso daqui. Quando a gente fala em números absolutos, a gente está trabalhando com esse dado de cima aqui. Tudo beleza, pessoal? Por hoje foi só. Eu sei que a aula de hoje foi grande, mas esse conteúdo dessa segunda parte agora vai ser um pouquinho maior. Vou tentar simplificar o máximo possível para vocês e trabalhar como um reforço mesmo as aulas que vocês estão tendo lá no Teams com o professor Fábio, ok? Siga as redes sociais da UGB para mais informações. Essa aula de hoje vai ser postada o mais breve possível, tenho certeza. E quaisquer dúvidas, é só vir falar comigo, dentro dos meus contatos lá no primeiro slide. Tudo bem? Muito obrigado a atenção de todos até aqui. Desculpem, hoje meu rendimento está um pouquinho aquém do normal. Eu estou um pouquinho com uma reação à vacina, um pouquinho febril, mas estou aqui firme e forte dando essa aula para vocês, porque eu acredito em vocês e sei muito bem da competência de vocês. Novamente, meu muito obrigado por assistir até aqui. Agradeço de coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.